sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fernanda Marcum e esse é mais um episódio do podcast Pilates Fora da Caixa. Nesse espaço, a gente pretende, de uma vez por todas, mostrar que o Pilates pode ser muito mais do que vocês imaginam. E eu, Adriana Camaroto, digo que o Pilates que a gente conversa nessa mesa é para todos que tenham interesse e que queiram ter mais conhecimento e entender que Pilates pode ser muito mais do que vocês imaginam, pode ser muitos caminhos. E a gente quer trazer com isso mais informação, mais conhecimento de qualidade e trazer convidados que possam agregar isso para vocês. Hoje eu tenho aqui um amigo muito querido, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa do meio do Pilates, que passa muita informação rica, que quem está no grupo dele sempre recebe umas mensagens sobre a vida para refletir. E então, seja muito bem-vindo, Fred. Uma alegria receber você aqui. Muito obrigado. Eu sou o Fred Bressan, professor, instrutor de Pilates. E é um prazer estar aqui. Agradeço, o convite, porque quem dá voz para as pessoas, realmente, normalmente, são pessoas de muita coragem. Né? A maioria das pessoas tem dificuldade de dar voz, né? E de proporcionar mais informação para o nosso público, que ainda sabe tão pouco de Pilates, né? Sim, eu também quero agradecer ter aceito o convite, né? O seu tempo de vir aqui para compartilhar um pouco da sua experiência. E como a Adriana falou, a gente tem como um propósito assim mais importante nesse espaço aqui, né? É de levar um conhecimento, uma informação de qualidade para quem está ouvindo, para quem tem interesse em conhecer o Pilates ou já pratica Pilates, mas tem alguma questão, ainda questiona, né, o método. Então, a gente queria hoje contar com a sua ajuda para desmistificar questões aí que a gente considera super importantes. Então, muito obrigada. Legal, obrigado a vocês. Então, eu quero fazer uma pergunta logo de cara. Eu tenho curiosidade sobre isso. Eu queria saber como que é a sua formação, desde a escolha da graduação até a escolha da profissão Pilates. Até hoje. Bom, eu comecei fiz educação física na FEFIS, em Santo André, antiga FEFISA, né? E você sempre soube que queria ser educador físico, Fred? Sempre soube. Sempre soube. Sempre soube porque eu fui atleta desde criança, né? Tá. Desde criança. É isso que eu queria saber, se lá atrás tinha uma história para chegar. Desde criança. Eu fui atleta desde os 7 anos de idade. Comecei com o futsal e numa categoria que chamava na época fraldinha. E aí depois a gente foi desenvolvendo dentro do futsal até os 14 anos. Depois eu fiquei no futebol de campo. Aí fiquei até os 19. Aí dos 19, com 19 anos eu fui para a Itália. Fiquei por 6 meses, 7 meses. Tentei ainda lá. Voltei. Quando eu voltei, já voltei fazendo educação física. Porque como o futebol me tirou a oportunidade de estudar, na época, você jogava ou você estudava. Sim. Né? Então, eu estudei muito mal o colegial, assim. Então, eu acabei ficando no futebol. E aí, do futebol, eu acabei entrando na educação física. Na época, tinha uma bolsa lá na educação física. Eu fui para a FEFISA e estudei na FEFISA. Foi, assim, bem rápido, assim, a minha história com o Pilates também. E na graduação ainda você chegou a se interessar por uma outra área na educação física? Ou você chegou a atuar com alguma outra área? Eu cheguei na educação física ali com 20 anos. O pessoal já tinha entrado na faculdade com 17, com 18, eu entrei um pouquinho depois, né, com 20 anos. E com 20 anos, no primeiro ano da faculdade, tinha um curso, que era um curso, assim, multidisciplinar, assim, dentto da educação física, lá no Poços de Caldas, que chamava ENAF. Claro. Vocês lembram? Sim. Foi isso aí. Foi isso aí. Você fez a licenciatura plena? Fiz. É da época da licenciatura também. Licenciatura plena. A gente fazia tudo, né? Era tudo. Eu sou mais novinha, gente. Eu fui do bacharel, tá? Então, nossa, era licenciatura plena. Pelo menos na FEFIS era assim. A gente fazia os 4 anos, né? Direto. E aí, no primeiro ENAF que eu fui e fiz o curso com a Inélia. Ela dava curso lá, ela dava workshop lá no ENAF. De Pilates ou ainda era o exercícios com bola? Não, de Pilates. De Pilates mesmo. Olha. Aí não tinha condição nenhuma de fazer o curso dela, porque na época era o valor de um Uno. Mas eu fiz o curso de... Eu lembro que era o preço do Uno, porque ficou na minha cabeça, assim, o preço de um Uno. Meu Deus! Gravou isso aqui na minha cabeça, sabe assim?
Mas a questão de todo mundo ali naquela época. Eu acho que muita gente demora pra... Não, mas foi assim um pontapé fantástico, assim, porque assim, eu vi como que era ali, gostei. No ano seguinte eu fui de novo, fui de novo. Mas nesse ano, no primeiro ano, eu sempre gostei de esporte. E eu senti sempre um vazio, assim, se eu tiver sem alguma coisa que eu possa competir, eu sinto falta. Eu gosto da competição, né? Aí eu corria por causa do futebol, aí comecei a correr, com 21 eu comecei o triatlo. Isso que a gente queria saber. Eu parei o futebol, do futebol eu parei, eu comecei no triatlon. E por que o triatlon? Por causa da corrida? E assim, eu ia numa... Você fez educação física também? Fiz. Então, você vai lembrar dessa época. Na época que eu entrei na educação física, a primeira coisa que a gente fazia era ser professor de natação. A grande maioria. Jogavam a gente lá. Era na natação ali, R$6 a hora. Clima úmido, quente. Aí eu fui dar aula de natação, já nadava. Aí comecei na natação, meu pai, quando eu fui pra Itália, que eu voltei, meu pai já não deixou morar em casa de novo. Eu tive que morar sozinho, então eu morei sozinho desde novo, né? Aí eu ia de bike, não tinha carro. Eu ia de bike, trabalhar, estudar, fazia estágio. Já no primeiro ano da faculdade eu já fazia estágio numa academia, dava aula de natação, e eu sempre corri. Pra mim, ali foi, quintal de casa, assim. Aí eu comecei a treinar, assim, por causa de um estímulo de um cara que treinava na academia, ele fazia. Aí ele falou, por que você não começa a treinar e tal? Eu comecei a treinar, no primeiro, segundo ano eu já comecei a participar do Troféu Brasil, que era um circuito em Santos. Aí eu fazia o short triatlon, que era um curto, mais curto. E assim, eu amava. Eu também, viu? Eu tive um caso de amor com triatlon. Mas assim, eu nunca participei participei de uma prova real, assim, eu participei de simulados. E eu treinava o triatlo no Sesc. E aí, olha, eu recebi o prêmio. Sesc tinha prova, no Sesc tinha prova. Então, e a gente fazia uns simulados lá e tal. E, assim, eu queria, claro, fazer uma prova externa. Eu acho que ele era do Sesc, eu acho, se eu não me engano, patrocinado do Sesc, o Reinaldo Colucci, do SESI. Do SESI? Do SESI. Então, e teve uma prova que eu fiquei em segundo lugar e a Fernanda Keller foi lá me entregar o troféu, gente. Falei, gente do céu, eu acho que eu nasci pra isso. Mas aí a vida foi me jogando para outros lugares e... É sacrificante, né? Eu fiquei dos 22, assim, 22, entre 22 e 23 anos, até os 30. Bastante tempo. Foram quase 8 anos aí. E por que você parou de competir no triatlo? Eu parei porque quando meu filho nasceu. É muita dedicação, né? Os treinos, as horas de treino, né? Não, eu comecei a ter medo mesmo. Porque a gente pedalava num esquema perigoso, né? Sim. E assim, eu tinha muito acidente. Então assim, quando meu filho nasceu, eu comecei a ficar com medo. E é legal, assim, eu acabei de comprar uma bicicleta nova, assim, a minha mulher falou assim... Minha mulher foi atleta também. Ela falou, você vai continuar? Eu falei, você tem certeza, assim, e tal? Eu falei, puta, eu tô com medo. Né? Acho que não. Acho que Dizem que quando a gente se torna pai e mãe, realmente, né? A visão de mundo... eu acho que tá encerrando, assim, também. Aí eu tive uma lesão, engordei acho que 15 quilos, assim, na época. Aí eu tinha que perder peso. Aí eu falei pra gente, acho que eu vou perder peso bem devagarinho. Não vou fazer loucura não, meu. Porque eu tomava anfetamina pra ficar magrinho, tudo. Até tem uma história na droga por causa disso aí. Aí a minha esposa foi atleta de natação, né? Ela que me ajudava na natação, porque ela nadava mesmo, com vontade, sabe? E a minha natação era bem sofrida. E aí ela me ajudava pra caramba. E ela foi um estímulo, assim, pra eu parar na época, assim. Porque eu realmente comecei a ficar com medo de deixar ela, moleque, né? Sim. E, parei com 30. A última prova que eu fiz foi um Internacional de Santos em 2010. Última prova em 2010. E aí, eu sei também que você é faixa roxa, né? Faixa roxa agora é de jiu-jitsu. E aí o jiu-jitsu já tava ali foi também. Foi assim, pra você ver que legal. Parei em uma coisa, foi entrando outra. É sempre assim, eu acho que a gente tem que ter alguma coisa pra competir. E o jiu-jitsu entrou agora voltou na minha vida uns 4 anos com força, assim, sabe? Precisava de alguma coisa. Nesse gap aqui, dos 30 até os 39 anos, assim, mais ou menos, eu fiquei só correndo, só corria. Corria. Até eu lembro uma vez, acho que mandei uma mensagem pra você, né? Eu falei, isso, Fernanda, manda bala. Eu não aguento mais correr, assim, do jeito que eu corria, sabe? Todo dia.
Eu fiz umas 20 meia maratona, 20 e poucas meias maratonas. Eu fazia todo ano, eu fazia uma meia, 2 às vezes. Eu adoro correr meia maratona. Eu também tive fases assim de corrida. É a minha distância preferida também. E eu também nunca corri maratona, nunca me embrenhei mas a meia eu adorava. Também. Eu também não. Mas, então, o Gil continua o triatlo, né? Ficou ali, quem sabe vai saber, né? Nunca podemos sei lá, nunca digo nunca, de amanhã. Né? Mas e o Pilates? Como que ele entrou? Aí o Pilates foi isso daí. Quando a gente começou, eu dava aula de spinning. Eram 2 coisas que eu gostava, assim, a ginástica e o spinning. Uhum. E a natação, que era pra preencher o horário ali pra pagar o aluguel. Sim. Aí, era um fixo, né? E eu comecei a dar aula de spinning numa onda, que foi muito legal, assim. Sempre gostei de pedalar, e o cara da academia lá, o professor lá, o dono da academia, falou assim, faz um curso de spinning, você gosta de pedalar e tal. Eu falei, vou fazer esse curso aí. Aí fui vi um tal do Johnny D, um cara que dava uns cursos aí no Brasil e tal. Eu fui lá fazer um curso com ele e tal. Ele falou, aí eu falei, Fred é atleta, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, tava começando, né? Aí ele falou, você é atleta? Então, quando eu vier pro Brasil, você vai pedalar sempre comigo, que tem que pedalar bastante. Aí, sempre que o Johnny D vinha pro Brasil, eu ficava, acabei virando um professor Black Card, que chamava na época. Uhum. Aí, quando ele vinha pro Brasil, eu pedalava, tipo assim, botava 5, 6 bikes, assim. Eu era um que pedalava com ele, assim, ficava junto ali. Aí foi, durante uns anos, o spinning. Aí, o Pilates foi também legal, porque, assim, nessa época, começou uma onda de Pilates, assim. Que ano que foi isso? 2002, acho. 2002, 2003, por ali. 2002, 2003. 2002 vibe depois, né? Depois um pouquinho. Foi no outro. 2002 eu fiz o curso da Inélia lá no Nenaf. Tá. Em 2002, agora eu preciso ter certeza, mas em 2002 começou o negócio do estúdio, assim. Estúdio de Pilates, aí começou o negócio de Metacorpus, aí o cara falou, faz um curso da Metacorpus, que é uns caras do Rio e tal, não sei o quê. Aí eu fui nessa Metacorpus aí, que era um fim de semana, depois mais um fim de semana. Então, seu primeiro contato com Pilates foi com dito hoje Pilates contemporâneo? Com os equipamentos foi nesse Metacorpus. Tá. Só que não me resolveu o que eu você estava procurando. Porque eu tinha visto a ideia lá, eu falei, não é bem isso aqui. Ficou meio conflituoso pra mim na época, né? Assim. Ali era um treinamento funcional nos equipamentos... mais ou menos estranho. Isso. Tá. Do meu modo de ver. Não fechava o assunto pelo que eu tinha visto. Aí, o professor, o dono da academia, que era um professor bacana pra caramba, um cara nota 10. Hoje ele tem uma porrada de Smart Fit aí. Um cara que vingou. E eles trouxeram a Biorritmo para Santo André. Na época. E era a mesma academia que eu trabalhava, virou Biorritmo. Né? Assim, meio que usou a estrutura. Né? Era uma professora, a Naura, e o Rialdo. 2 professores antigos da cidade. E eles trouxeram a Biorritmo para ele. Ele falou assim, nós vamos pagar um curso para você. Aí eles me pagaram um curso na Stott Pilates. Aí eu fiz esse curso aí. Aí na época, para mim, preencheu, assim, que eu... Era uma carga horária bem maior, né? Era diferente, não tem nada a ver com o que a gente imagina hoje aí, mas era legal. Assim, umas apostilas gringas, assim, era muito legal. Contato com o pessoal que estudou com ele. Tinha todo o repertório ali, né? Já organizado. Mas um contemporâneo organizado, Isso. vamos dizer assim. Aí você fazia o curso era uma semana, mas era assim, inteira, uma semana que você fazia só de reformer. 5 dias, só reformer. Aí depois, uma semana só de cadeira, de combo chair. Depois, uma semana de barris, tipo assim, spine corrector, barril, era uma coisa meio seccionada, separada. E uma semana de mat. Aí você fazia. Eu não lembro qual que era a ordem, sinceramente, agora eu não vou lembrar. Acho que era... Aí era mat, por exemplo, beginner, intermediate e advanced. Reformer, beginner, intermediate. Eu não sei como que hoje a minha cabeça não consigo mais associar, qual que era a forma de trabalho. Como que fazia isso? Na Que a gente hoje trabalha, reformer, match, aí tem um sistema. Tá? A gente faz essa... Sim. Hoje, agora eu não consigo entender, mas devia ter uma proposta... Uma organização. Que pelo menos botou comida na minha mesa uns 10 anos, entendeu? Olha. Eu não posso te falar.
Não tem nem o que falar. Às vezes o pessoal reclama, mete o pau, fala, eu não posso falar nada, cara. Pagou a comida dos meus filhos, pagou aluguel, pagou condomínio, comprei meu apartamento, cara. A gente já falou sobre isso aqui num episódio, né? Que na verdade não é você trabalhar com pilates clássico ou contemporâneo, ou seja lá, é o profissional que trata. É o olhar do profissional. Entregar, né? Exato. E outra, eu trago muita coisa daquela época, assim. E todo profissional tem uma bagagem antes do Pilates, né? Então, querendo ou não, a gente entrega isso também, né? Exato. Então, a gente tem o que a gente estudou agregado à vivência que a gente teve, né? E a gente acha a melhor forma, claro, que dentro de de uma sistematização mesmo, né? Do que você enxerga como necessidade ali junto com o que você vivenciou. E até o conhecimento que a gente tem de didática de ensino, uma didática metodologia de ensino, Exato. de reconhecimento que eu acho do corpo. eu acho que fica vago, eu acho que fica vazio. Bom, vou te falar hoje, sim. Hoje, na depois minha de um cabeça, tempo, né? fica vazio, assim, porque a gente não treinava. Pelo menos não treinava o Pilates. E é essencial, não é, Fred? Você também não acha? Não tem como um profissional, pra mim, eu também. Eu trabalho com Pilates, mas eu não treino Pilates. Não existe. Não existe. Sim, aí, em 2014, eu tive um encontro muito legal com uma professora de Pilates que trabalhou com a Romana. Que foi muito legal. E eu falo dela porque ela que foi quem virou a minha chave. Que ela é uma pessoa importante na minha vida, entendeu? Que é a Tonka, que estudou, que chama Tonka Cascais, que é uma professora que trabalha hoje mais contemporâneo do que com clássico, mas ela trabalhou 9 anos com a Romana. Olha. E foi ela que virou a minha chave. E foi via internet, cara. Acompanhando o material. Ela entrou em contato comigo. Ó, que loucura. Ela entrou em contato comigo, viu, fazendo um exercício. Aí ela mandou uma mensagem pra mim, assim, posso posso falar com você e tal? Eu falei, pode. Posso te ligar? Eu falei, pode. Mas é exercício na rede social que ela viu? Em inglês, Aí me ligou no Instagram ali. E aí ela falou, você precisava estudar o Pilates. Porque você tem potencial, tudo, muito bom corpo, tal, mas você precisa estudar o Pilates. Pô, eu levei numa boa, assim, sabe? E entendi como como um sinal divino, tá ligado? Sim. Algo que tinha que chegar em você, né? Algo que tinha que chegar em você. Porque assim, humildade versus vaidade. Eu tenho um relacionamento ótimo com a Inélia. Eu fui lá ano passado, a Gabi foi se formar, ela me convidou, eu falei, vou, Gabi. Ela me tratou assim, nossa, Fred, vem aqui, porque eu tive uma passagem com a Inélia interessante. Eu dei aula de spinning lá na Competition. E eu assisti as aulas dela e ela lembra disso. Ela falou, Fred, eu lembro de você assistindo as aulas. Eu fiquei 1 ano assistindo. Sentava, ficava vendo ela dar aula. Porque o estúdio era assim. Eu fui lá. Sim. Como que não sei como é hoje. Eu nunca fui, me explica. Na época era assim. Hoje não é mais na Competition, né, o estúdio. Não é mais? Não, ela tem um espaço próximo da Competition de Higienópolis. É na Veiga Filho mesmo, um estúdio maravilhoso, é o centro de certificação. Ela na Higienópolis ali? Eu fui lá onde eu fui, ano passado. Isso. No passado, esse ano, aqui em abril, sei lá. Foi esse ano que eu encontrei a Dani lá. Tinha assim, era um andar, tinha um estúdio dela, ele de vidro. E do lado, assim, um pouco, não assim do lado, mas assim, perto, no mesmo andar, assim, tinha a sala de spinning, que era um aquário de vidro também. E aí, o que acontecia? Eu chegava sempre, eu ia de bike, de Santo André até São Paulo. Sempre ia, de bike. Aí eu deixava a bike, subia e eu ficava assistindo as aulas dela. Eu falei, posso assistir a aula da senhora? Tal. Ela falou, pode, encosta aí e tal. E é isso que me chamava a atenção, era a proposta dela dando aula, e eu dando aula de Stott Pilates, eu dava outra aula. Entendeu? Sim. Eu via. Aí você via que podia ter mais coisas ali e tal. Então assim, sempre foi me chamando a atenção. Então de 2014, quando a Tonka me chamou, eu falei assim, posso ir aí? Fui lá, ela veio pra cá, a Tonka, convidei ela a vir, ela veio, ficou aqui no estúdio com a gente. Ficou 1 semana. Você já tinha a sua rede de estúdios? Já tinha. Eu tinha, 2014, 2015 que ela veio. Foi em 2014. 2015 eu fui lá. Aí ela veio, ficou 1 semana aqui com a gente. Na época tinha 30 e poucos instrutores nos estúdios. Ela ficou com a gente 1 semana aqui. O dia que ela foi embora, ela falou assim, eu não quero que você me pague nada, você não precisa me pagar. O que eu vim fazer aqui, eu vim pelo Pilates, não vim por você, não vim por... Muito maravilhosa. Louco. Gente. Muito louco. Muito doido. Sabe? Aí eu fui lá no estúdio dela, tem um estúdio maravilhoso em Fort Lauderdale, o estúdio dela é fantástico. Assim. Tem assim, 8
Reformer Toe Regrets, assim. 8 na frente, 8 assim, 16. Ela dá As aulas aula em grupo. Tudo em grupo. Aquelas aulas mais americanas, tudo assim, em grupo, um tudo monte lotado, de né? equipamento igual. Grana, né? Grana. Sim, grana. isso tá vindo pra cá agora. E ela pra tem cá, uma sabe, sala, né, Fred? ela tem uma sala, eu sei, ela tem uma sala do lado, que ela atende os particulares dela, mas ela não filma, não mostra nada. Sim. Pilates clássico mesmo, assim, só um equipamento de cada um. Entendi. Então, uma parte business e a outra mais individualizada. As exato. possibilidades do movimento. Exato. Possibilidades de negócio pra também, mim né? é super aceito, assim, sabe? Não Não tenho nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de atividade que a pessoa possa gostar. Sim, e aí, depois sim. dessa vivência com ela, né? Essa semana que ela ficou com você. Você continuou estudando com algum outro Eu fui mentor? 2 vezes pra lá, fiquei um tempo lá. Foi bom pra mim, porque ela me deu não fiz nenhuma, né, nenhuma formação, nenhuma certificação, nada. Aí eu fui fazer a certificação com o Rafael Fiorini, aí eu fiz a certificação com ele. Tá. Em que ano? Em 2019. 2019. Uhum. Mas assim, pra mim, Uma quando eu fui com o estrada. Rafael, eu já tava... Tava mais tranquilo. Não, eu já tava sabendo tudo assim, parte de repertório, tudo. Pra mim, estar com o Rafael Fiorini lá foi um presente, porque eu tenho uma história de amizade. Até consegue curtir com mais, ele, né, eu acho. A né? gente tem uma história de amizade. Ele é um ser humano muito bacana. Ele tem as particularidades dele lá. A gente, pela minha história que eu tenho, né, na dicção, a gente acabou se aproximando e aí eu fiquei com ele lá, foi muito bom. Fiquei um ano e pouco com ele, estudando com ele, foi bem legal. Ele é um cara que tem muito conhecimento, apesar de toda a história dele. Ele tem um jeito meio maluco, né, de ensinar pilates. Tem. A primeira vez eu fiquei impressionada. Eu falei isso pra ele. Ficou meio chocado. Ficou em choque, né? Eu fiquei olhando não fica, assim, né? porque eu acho que foi o primeiro contato de estudo de pilates, né, na linha autêntica clássica foi com ele. Vivência não, foi com a Luzi. Mas o primeiro estudo mesmo eu fiquei no primeiro Ficou meio momento assim, né? Mas depois eu entendi. É isso, e ele assim, ele tem esse trabalho dele, você não tem nada a ver com o meu, entendeu? Mas assim, o que eu entendi, que eu precisava entender com ele, eu entendi. Foi boa a experiência. Na época da nossa certificação lá, foi um período bem conturbado para ele. Como é que eu vou dizer? Eu consegui entender, compreender o que eu estava fazendo ali, entendeu? Na época. Eu acho que eu tinha que estar lá. E aí agora eu tô fazendo outra. Também não paro de estudar, porque para mim estudar é... Qual você está fazendo agora? Eu tô fazendo com o Fabien. Com o Fabien. Eu tô estudando com ele. Ele vem para cá, né? Temporadas, não é? Ele porque vem pra ainda cá, tem a ele tem certificação. assim, a certificação dele é assim, só para quem já tem certificação. Tá. É uma educação continuada. É uma certificação mesmo. É uma certificação, mas só para não quem já é teve pra uma anterior. Iniciante. Entendi. Não tem como acompanhar. Entendi. E tá enriquecendo. São 2 anos. São Show. 2 anos. É um trabalho bem assim, a Universidade do Pilates, assim, para quem ele fala. E deixa eu te perguntar uma coisa, Fred. Você falou que 2 por anos. 10 anos trouxe sustento para você, né? Sim. Ter estudado pela História primeiro e continua até hoje, né? Que você tá com seus estúdios. E a gente recebeu essa pergunta mais de uma vez, né, Fê? Professores perguntando se dá para viver de Pilates. Então eu queria saber o que você quer falar a respeito aí. Dá. 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 Dá, eu vivo bem de Pilates. Tenho uma vida bem confortável, assim, não tinha nada. E eu acho que também as pessoas pensam assim, né? Dá pra viver de Pilates? A gente tem que lembrar que tem uma caminhada, né? Que tem uma trajetória, que vai ter momentos mais difíceis. Eu tenho, assim, a minha caminhada no Pilates, assim, pra vocês entenderem. Primeiro estúdio, que nem eu trabalhei para outras pessoas. Trabalhei na Biorritmo, né? Com Pilates. Primeiro estúdio de Pilates da Biorritmo. Você tava lá. Fui eu. Aí depois eu saí de lá. Eu abri o estúdio meu em 2007. Tinha 15 metros quadrados o meu estúdio. Né? 2007, pequenininho. Aquele esquema que era daquela época, um kit de equipamento Metalife. Sim. Né? É um kit, né? Que o pessoal fala. É um kit, o pessoal fala assim Até mesmo. hoje, né? Vende. Muita kit. gente abre o estúdio assim, né? Reformer, um Cadillac, um barril, uma cadeira. Uma cadeira. Uma combo chair. Que inclusive combo chair, cadeira do senhor Pilates, diga-se de passagem, para quem diz que não é clássico. A combo chair é uma das 9 cadeiras do senhor Pilates, que não é usada mais, óbvio, né? Sim. Porque ela acabou perdendo um pouco a utilidade, porque se você tem uma elétrica e uma Wunda, você tem uma para cada propósito, você não precisa de uma combo chair, mas é uma cadeira que foi inventada por ele.
Na época, isso é legal, porque você sabe que o Alisson Medina se formou comigo. A gente tá louca pra ele vir Ele aqui. vai vir. Ele vai vir. Imagina A o gente só tá tanto de aceitando pergunta que eu não tenho pra fazer pra ele. Ele estudou comigo lá. E é muito legal a história dele. A gente tem uma relação de muitos anos. Ele é meu aluno. E a gente tem uma relação de muitos anos. E eu falei pra ele, cara, me manda umas coisas de cadeira e tal. Ele me mandou as cadeiras, são 9, se eu não me engano. E uma das cadeiras é a Combo Chair. Essa que foi inventada pelo Sr. Pilates nesse ano. Ele tem tudo, né? As datas. Eu gosto de data. Sensacional. Porque data determina como foi a construção do método. Porque primeiro foi o match. E para reabilitar o match, depois tem a data do reformer. A data do reformer é 3 anos antes da data do Cadillac. Então quer dizer que o Cadillac foi criado para reabilitar o reformer. Sim. E o reformer foi construído para reabilitar o match. Então, se você vê a data, e as cadeiras vieram 5 anos depois, então elas vieram para reabilitar. Olha que interessante Cadillac, isso. Se veio depois, ela veio para construir algo que estava faltando. Que estava carente ali. Exato. No match, então, no se você pegar a data, você vê a linha do tempo, você fala, pô, foi construído assim. E a cabeça dele, né? Enxergando necessidade e arrumando solução. E a cabeça dele. Caraca. Pra mim é genial. Assim. Gênio. E assim, estudando agora com o Fabien, ficou uma coisa assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você está estudando com o Fabien, e eu acho que ele também relaciona muito o Pilates com o balé, não relaciona? Também, mas assim, o Fabien, ele é pura ciência do movimento, né? Pura ciência. Não tem... não, faz aí que é assim que tem... Não, não é assim. Não é assim. Não é assim. Por que no sidekicks põe a mão atrás da cabeça? Você põe a mão atrás da cabeça no sidekicks se você tem contenção pélvica. Como que você sabe? Depende da sua serra. Se a sua serra, você faz ela com as mãos abertas, os braços abertos. Ok. Se a sua serra ainda está com a mão atrás da cabeça, sidekicks, a mão na frente. Então ele vai meio te mostrando por A mais B que as introduções são fundamentais. E as construções também. Então assim, o que é a mão na cabeça na elétrica chair? Se você tiver um sidekicks com a mão atrás da cabeça, você faz elétrica com a mão na cabeça. Senão você não faz. Entendi. Então, cara, ele faz a construção de um jeito que ele mostra pra você, não, isso aqui tá errado. Assim. Mas não tem mais. Porque também ele é europeu, né? Não tem mais. É isso. É esse ponto. E é ponto que ele fala. E é legal, né, meu? Porque você vai vendo que você fala, é isso, cara. Que legal. Sem contenção pélvica, a mão atrás da cabeça. Por isso que a gente não para de estudar, né, Fred? Porque a gente sempre vai ali, Sou apaixonado, mas é aí que achando mais informação e que enriquece, né? Eu sou apaixonado. Eu acho que todo mundo tinha que fazer uma formação desse tipo que nele faz. E é o que faz também um bom profissional de Pilates crescer e viver bem do Pilates, né? Porque não adianta lá no primeiro passo achar que, né, nossa, vou... é a continuidade, estabelecer um teto financeiro. Puta, isso aí não funciona. Você tem que primeiro estabelecer uma base técnica, né? Para você poder crescer. E saber se realmente aquilo ali é um propósito de vida para você, né? Exato. Porque exige uma dedicação grande, né? E eu vejo que tem pessoas que entram num boom, assim, porque, é a primeira forma de entrar no mercado de trabalho e entra pra fazer. E o nome Pilates vende? Isso. Vende. E isso tem que ser bem estudado, porque às vezes você tá colocando dinheiro numa coisa que não é o teu perfil, né? Vamos dizer assim. E se você não se identificar bem com aquele trabalho, não dá conta. Porque considera que é um pouco maçante, né? Você dar aulas ali. Tem gente que tem profissional que dá 12 aulas por dia. Não dá. Então, se você não se identificar mesmo e encarar aquilo como algo muito prazeroso, como seu propósito de vida, ninguém vai viver disso. Não aguenta 2 anos. E eu acho que hoje, com o meu olhar hoje na profissão, eu consigo dar menos aulas do que eu dava no começo. Porque hoje, a minha dedicação é 120% mais inteira do que eu tô construindo com essa pessoa do que há 10 anos atrás. E assim, eu não sei vocês, mas assim, eu cansava demais, assim, era cansativo o meu trabalho, assim. O meu trabalho hoje, ele não é cansativo. Porque a gente vai encontrando o nosso caminho nele, né? O meu trabalho hoje, ele... Nossa, ele é muito... É gratificante, a verdade. Assim, eu saio de casa com vontade, falei assim, nossa, hoje eu tenho 6 aulas. Beleza, vamos lá. Eu vou dar 6 aulas. Essas 6 aulas são 6 aulas totalmente diferentes, porque assim, a gente trabalha de uma maneira hoje muito mais técnica do que era antigamente, né? Então são aulas que são atendimentos mesmo. Sim. Né? Eu só dou aula individual. Então assim, as minhas aulas são atendimentos mesmo, não são aulas. Se eu explicar isso, você vai ser da aula, do aula, mas não é aula, é um atendimento. Bem colocado, verdade. Porque assim, a aula...
Porra, fica um pouco, esquisito. né, pro que a gente faz, assim, fica um pouco vago, né? Não é aula. É um atendimento. Eu atendo uma pessoa. Aquela aula, aquele momento ali que pra ela é uma aula. Pra mim é um atendimento, de cara. movimento, né? Acho que por isso que esse nome aula, né? A gente usa muito. Porque, querendo ou não, a gente está educando a pessoa a se mover de uma forma, sei lá, com menos tensão, né? Com mais organização. Isso. Então, ali vem para esse nome de educação. Mas entendo esse seu caminho de atendimento. Uma sessão. Não é uma sessão. Eu tenho essa impressão. Eu luto, né? Sim. Eu só treino pilates. Eu fui lutar o Campeonato Brasileiro. Eu lutei 2 brasileiros seguidos. Eu só treinei pilates. O cara fala, Fred, como que você tem tanta força? Eu, cara, só tenho pilates. Porque a força que o pilates proporciona pra gente, ela é diferente da força que a academia proporciona. Só que você tem que ver que força que você quer ter. Que peso que você quer ter no teu corpo. O que vai ser útil pra você, né? Peraí, que músculo que você quer pesar no teu corpo? Vamos pensar assim. Eu quero... Qual é a manifestação, né? Sim. Porque assim, eu tenho 75 quilos. Mas assim, meu bíceps tem cara que treina comigo lá que tem 77, 78 quilos, tem um bíceps desse tamanho. Eu já sei que internamente ele é fraco. Você nunca usou. Entendeu? Assim, ele tem a mesma altura. Você nunca usou musculação ou um treinamento funcional para te preparar? Nem pro triatlo. Nem pro triatlo. Cara, sempre eu treinei pilates. Olha, gente, isso é muito sério, né? Gente, olha que opinião forte. Porque hoje a gente vê, né, a corrida ela tá muito em alta hoje em dia. E eu participo de uma assessoria, então tem um grupo ali do pessoal e eu percebo ali muita gente falando, me lesionei e tal, mas você está fazendo fortalecimento? Não consigo, de repente, de vez em quando. E o único tipo de atividade que eles buscam, pensando na prevenção ou no treinamento, no tratamento, é um treinamento funcional. E aí eu fico pensando, gente, o Pilates está aí para isso, o Pilates é perfeito para isso. As pessoas não conhecem o Pilates. E desmistifica essa coisa de só alongar, de só... Não conhecem o Pilates, né? Assim, não conhecem o Pilates. Mesmo quando colocam lá um atleta internacional praticando, ele não está praticando pilates. Não. Tem ele está praticando outra coisa ali. Ele está no equipamento de pilates ali fazendo ginástica, mas ele não está praticando pilates. Então, assim, aquilo ali não é pilates. Então, não é aquela realidade que a gente está querendo que um atleta busque para que ele possa fortalecer os músculos que ele acha que são os músculos que vão propor para ele uma melhor performance. Na verdade, o músculo que ele precisa para melhorar a performance nem é o que ele imagina que seja. Né? Porque ele precisaria ter essa força de dentro para fora, né? E eles estão buscando de fora para dentro. Então eles estão errados pra caramba, Estão no caminho inverso, então, né? E aí você vê, e mesmo dessa forma, eles divulgam aquilo mostrando, olha como isso funciona. Aí eu fico, na hora eu penso, e se você conhecesse realmente o trabalho de Pilates, então, meu amigo, você ia voar. Você ia voar, porque, claro, o movimento ele é bem-vindo. Ali eu encaro muito como um treinamento funcional feito no equipamento de Pilates. É assim que eu vejo. Eu também vejo assim. As jogadoras de vôlei, elas têm praticado, têm se divulgado um trabalho muito bonito, um trabalho funcional. Eles usam ainda, inclusive, um equipamento parecido com o equipamento de Pilates. Sim. Exato, até isso. Que na boa, você sabe, a gente sabe que não é a mesma coisa. Por mais, não quero falar. Você fala isso porque você já viveu, né? Os dois lados. Muitos anos. Então, assim, eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que é um protótipo. Então, assim, a princípio, vamos falar que posso ser criticado, porque assim, realmente também estou um pouco preocupado com isso, mas assim, vão criticar, vão falar pra gente que não funciona. Não funciona. A proposta do Pilates mesmo... Para as conexões que o corpo precisa. Não funciona. Assim, ele vai funcionar por um período, até uma hora, tal, tem uma hora que ele vai parar de funcionar e você vai precisar do equipamento correto para que você possa dar um passo além. Então, é o que eu falo para as pessoas que vão me procurar para estudar. Eu falo, até aqui, ok, assim. Mas vai chegar uma hora, que não vai ter como você continuar aí. Nesse equipamento desse tamanho. Você não vai encontrar o que o Pilates está querendo te dar. As medidas não batem. Não tem como. Você vai fazer um snake ali, que é um exercício que é uma grande construção. Exato. Como que você vai fazer um exercício que é uma grande construção, com twist, depois de um long stretch, depois de um down stretch, depois e vai com um twist. Como é que você vai fazer num equipamento que tem uma medida que não bate? Não tem como, você concorda comigo? O corpo, ele não tem como ele construir
ele vai sentir falta da simetria que o movimento tem. Por quê? Porque o equipamento ele tem uma diagonal muito maior do que a proposta do equipamento... Que foi desenvolvido pelo criador do método. Pois é. Né? Sim. Então, assim, o cara faz, às vezes, um negócio enorme, vai longe, mais pesado ou mais leve. E fica fora de padrão, né? Então, assim, até uma certa hora ali, eu acho que um básico, pô, beleza. O cara consegue fazer. Faz sentido. Depois no intermediário, poxa, até que faz sentido, dá pra... Mas a hora que chega numa proposta maior... E os alunos que eu dou aula online hoje, eu dou aula só para instrutor, né? Online. E a grande maioria tinha equipamentos dessa linha, esses equipamentos maiores. Começamos mesmo assim, que eu queria trazer... Estimular esses alunos, eles, né? E chegou um momento que eles mesmos falam assim, não, já encomendei. É isso, Fernanda. E aí a coisa avança. Isso, você percebe que o movimento precisa disso, não induzi isso em momento algum. Nem eu. Eu tenho alguma. muitos. E assim, mas eles vão. Naturalmente, assim, ai, Fred, acho que tá na hora. Começa assim, a se interessar mais, né, Fred, pela metodologia. Eu não consigo avançar aqui. Às vezes o pessoal fala assim, mas a gente tá meio estagnado. Eu falei assim, cara, daqui eu não consigo avançar muito com você, assim, até aí, legal e tal. Então, assim, não consigo avançar. Então, a gente vai continuar trabalhando aqui, mas aí você vai ter que fazer uma reflexão. Ah, eles trocam. Né? Eles trocam. Viu? E com relação às suas aulas, assim, como você atende o público comum? A gente chama de público comum, mas são as pessoas, né, que procuram pilates e tal. E professores que procuram treinamento. Que conselho você daria, assim, para essas pessoas que estão ingressando no pilates, assim, que estão procurando pilates? O público comum e os professores. Que tipo de orientação você daria para quem está começando? Para quem está começando o pilates como aluno mesmo, assim, eu acho que primeiro ouvir, né? Aprender a ouvir, né? Perfeito, Fred! Aprender a escutar. Ter um pouco de calma para paciência, ouvir, né? Ter um pouco de paciência, aprender a escutar, aprender a repetir, né? Porque eles têm dificuldade de repetir, né? Porque eles não querem repetir, né? Acho que você tá dando a mesma aula, às vezes eles acham que você tá dando a mesma aula, né? E aquilo é extremamente essencial para pessoas, às vezes, né? E não se comparar, na musculação, né? Eles fazem o leg press todo treino de né? perna, e tudo bem, não é? Né? O leg press, cadeira extensora, e tudo bem. É isso. E não se comparar, meu. Porque assim, comparou, perdeu, né? Sim. Todos. Professores, alunos, todos. Comparou, perdeu. Não tem como você ganhar de ninguém. Porque nós somos todos diferentes, né? Então, acho que é isso. Assim, paciência, não se comparar e ouvir um pouco mais. Assim, acho que vai. Para professor, começar já a tentar fazer aula, sabe? Assim, fazer aula para ver com quem gosta, com quem se identifica, com o estilo de trabalho e fazer um bom curso, assim, porque a gente apanhou muito, eu acho. Né? Eu apanhei demais, aí bati muita cabeça. Não tinha o conhecimento que tem hoje, né? A gente não tinha bastante, rede social, né? Não tinha nem conhecimento, nem condição tinha financeira, YouTube, né? ali, né? Hoje... Com um vídeo ou outro, mas era só ali que a gente buscava, né? Em livros. E hoje também não tá muito bom, Fernanda, ainda. Eu sei. Então, assim, tem que Às tomar vezes cuidado. o excesso de informação atrapalha chegar o que seria, de repente, mais valioso. Mas eu acho que hoje dá para comparar. Você vê que isso. tem muitos cursos, mas hoje dá para comparar. Falar assim, peraí, esse aqui ele tá me propondo ensinar tudo em 2 dias. E esse daqui tá dizendo que eu preciso de mais de 800 horas. Então, ele tem pelo menos algo ali para ter de referência. Então, peraí, deixa eu ver o que é. Na nossa época não tinha isso, era aquilo ali e não tinha onde buscar muita informação. E a gente queria trabalhar com aquilo, né? Eu acho que a gente está entrando numa fase que eu acho que a gente consegue selecionar um pouco melhor ainda os cursos também. Ver se a pessoa está só ensinando uma coreografia ou se a pessoa está ensinando pilates. Porque assim, ensinar coreografia de pilates é uma coisa, ensinar pilates é outra. É diferente, né? Coreografia é coreografia. Você vai ali aprender o reformer básico. Mas você não sabe quais são os 5 blocos do reformer básico? Não sei. Você está sabendo a coreografia. Não vai funcionar até 1 hora também. Depois, então pensa assim, eu vou aonde? Eu vou onde me ensinam o que são cada parte do reformer. Aí depois, para eu entender como introduz 7 momentos, depois eu vou entender. Eu tô aprendendo dessa forma? Não, só vai aprender aqui os exercícios. Então, espera mais um pouquinho. Faz a aula.
Vai com isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa, ela tá tão assim, querendo entrar no mercado de trabalho que ela faz um curso raso e ela entra, mas ela não aproveitou o melhor, que é, de repente, se disponibilizar como aluno, né? Exato. Entender aquilo no corpo. Isso. Entende eu no também corpo acho. Primeiro, cara. Sim, faz vivenciar, aula, né? Faz aula. Mas eu quero estudar. Eu falei, não, mas pera mais um pouquinho. Faz um pouquinho Porque pega só fagulhas, fragmentos. Porque senão ele vai no né? dinheiro, cara. Senão ele vai na grana, ele vai onde é mais barato. Isso. Puta, ele vai fazer o curso. É a mesma coisa, Pilates clássico, mas não é mais barato. Entendeu? Entendi. Aí ele perde tempo, porque aí depois ele tem que voltar. Depois tem que dar um passo pra trás de novo. Verdade. Porque você tem que voltar. Você precisa compreender como o processo acontece no seu próprio corpo para depois dar o caminho para o seu aluno, né? Você conhece ter juízo de valor, para ter juízo de valor. E aí eu te pergunto mais uma coisa aqui. A gente está falando, imagina o público que está assistindo a gente, que não é o profissional, é aquela pessoa que o médico recomendou o Pilates, ou que ele ouve falar muito bem de Pilates, e ele ouviu aqui da gente que existe um Pilates que é chamado de contemporâneo, o outro que é chamado de Pilates clássico, um equipamento que é assim, um equipamento que é assado. Que dica você dá para essas pessoas, então, que querem um Pilates de qualidade? Qual o primeiro caminho que eles devem seguir na procura desse espaço e desse profissional? Legal. Primeiro ele tem que procurar um lugar onde haja um professor que tenha uma instrução necessária para poder atender as necessidades dele através do Pilates. Primeiro ponto, né? Assim, então, mas isso daqui é mais barato do que aquele ali. Não vai nesse o pior caminho, né? O caminho do barato, não porque seja ruim, mas se for buscar por isso, ele vai se lascar. Porque assim, um profissional bom, que tem uma boa instrução, que estudou, que estuda, que gasta dinheiro, ele não cobra barato. Não tem como ele cobrar barato. Ele tem consciência do seu real valor, né? Então, assim, o primeiro passo é o cara ter a noção assim, não dá para ser barato se for para ter uma boa instrução, um profissional que estudou. Não dá para ser barato. Então ele começa a criar então, a gente pode entrar uma seleção aí. E a gente pode entrar naquela questão, né, das pessoas falando, Pilates é caro? Pilates é caro. Bom, qual que é aquela frase? O meu mais caro que tem. O meu mais caro. Tem uma frase que eu ouvi, Fred, que eu acho que essa frase ela é perfeita. Então, para quem está procurando um serviço, qualquer um que seja, gente, é justo que muito valha o que muito... Não, é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. É isso. Não é isso que eu... Acho que até... Eu vi essa frase, acho que foi até o Miguel que falou, acho o José. Foi ele mesmo. Não foi? Sim. Não foi? Foi. Então, é isso, eu penso assim. Às vezes a pessoa me procura... Essa frase dele ficou assim, ó. Às vezes a pessoa me procura e fala assim, quanto custa? Para custar tanto. Assim, nossa, mas é caro. Eu falo assim, para você... Pode ser que seja. Então, aí a gente entra naquela coisa, né? A pessoa precisa fazer o Pilates, mas ela não tem o dinheiro para investir no Pilates. Existem outras maneiras, né? De você se interessar e ao menos começar a entender como você pode ingressar nesse mundo. Eu acho que a internet está aí trazendo coisas boas e ruins. Então, a primeira coisa é tentar filtrar isso da melhor maneira possível, né? E trazer um caminho onde você consiga ter escolhas. Porque, assim, eu considero, né, o que é de muito valor para mim. Então, de repente, eu não vou pagar, vamos supor, R$100 numa pizza, mas eu vou pagar R$100 numa aula. Porque eu sei que a aula vai me trazer coisas lá para frente que vai ser essencial para o meu futuro, e a pizza ali naquele momento talvez não seja essencial para mim. Eu posso comer outra coisa, sabe? Vontade, então, talvez uma escolha, né, para algo que você precise, tem que ser levado em consideração, porque hoje em dia a gente coloca dinheiro em coisas que talvez não tragam um retorno tão bom, né? Eu não tenho vergonha de cobrar. Então, assim, tem gente que tem vergonha de cobrar, né? Eu já tive vergonha de cobrar, Fred. Eu não tenho vergonha hoje não tenho mais também, não. Não tenho, porque assim, eu sei qual que é eu sei o que eu passei, eu sei qual que é eu sei o que eu posso oferecer, eu tenho confiança no meu trabalho. A gente sabe que vai entregar um resultado, né? Então, assim, tem muita gente que vai olhar pra você e vai achar que você não é capaz. Vai achar, essa Adriana, a Fernanda, não, vai ter. O Fred. Já eu escutei muito isso. O Fred. Ninguém conhece minha história, minha vida. Eu cobro mesmo. Se a pessoa quiser, ok. Se não quiser, beleza, tudo tudo certo. Não crio inimizade com ninguém. Eu só acho que a gente tem que se valorizar um pouco. Porque também o Pilates, ele tá um pouco do jeito que tá,
Porque tem pessoas que acabaram que não entenderam a proposta primordial do Pilates. Então a gente tem que mudar isso aí, né? Para não virar uma fisioterapia, né? Que tinha um valor, né? Muito... E aí acabou entrando aí uma competição boba, né? Entre ele, e aí acabou entrando no convênio e acabou com a fisioterapia. Então assim... E todo mundo acha que não funciona, mas é porque não está sendo feita da maneira que deveria, né? Não tem mais fisioterapia. Acabou a fisioterapia. O que tem aí é outra coisa. Que eles aplicam aí é outra coisa, né? A fisioterapia mesmo, que funcionava, né? Não tem mais. Por quê? Porque é caro. Não pode deixar isso acontecer com o Pilates. Você tá entendendo? Porque senão vai virar igual. E vai virar. Pode escutar o que eu tô te falando. Esse negócio que você falou aí das muitas camas aí, eu respeito, eu entendo, mas não é igual ao trabalho que a gente faz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é um monte de equipamento numa sala e todo mundo... Né? Eu até gosto de dar aula assim, porque eu sou dessa parte. Eu adoro dar aula. Mas pra é uma 10. outra coisa, uma outra vertente. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele grupo tá ali porque eles chegaram ali juntos, de repente, né? Passaram por um processo, então eles podem vivenciar aquele momento juntos, não é? Exato, Fernanda. Mas eu ouço muita gente comentando que essa forma de trabalhar Pilates em grandes grupos, né? Por isso que eu falei que não é uma aula, você entendeu? O que a gente faz. Eu captei, sim. É uma porta de entrada, de repente, para que eu ouço muita gente falando disso, que é uma porta de entrada para conhecer o Pilates, é mais acessível. Mas ao mesmo tempo, eu tenho nem medo. sempre acessível, né, Fê? Mas ao mesmo tempo eu fico com um pouco de receio, porque ali a pessoa pode se machucar, ali pode... E ou ela não vai viver a experiência real do Pilates. A sensação que a gente não vai, não tem jeito. Aluno, ela não vai ver. Ela vai suar. Pode ser que ela fala assim, o Pilates não é tudo isso. Vira mais uma atividade física, né? Que tudo bem, é muito bem-vinda, né? E na sua opinião, o que diferencia, Fred? Eu já vou nas perguntas. O que diferencia, na sua opinião, o Pilates das outras atividades? Aula de musculação, treinamento funcional, essas aulas que as pessoas costumam praticar, que a maioria pratica. Que a maioria conhece também, né? O Pilates, a pessoa tem que praticar o Pilates antes para ele poder praticar bem essas outras modalidades. Concordo. Não tem muito... É por isso que eu falei que ele é o meio, ele não é o fim. Então, assim, ele tem que praticar o Pilates para que ele possa praticar bem a musculação. Para correr bem, para nadar bem, para que ele possa correr. Para que ele possa desempenhar ali o papel de avô. Exato. Para que ele possa ali desempenhar o papel de, sei lá, de vendedor que vai ficar em pé o dia inteiro. Assim, a ideia principal é que o Pilates seja o meio. Que ele possibilite aquela pessoa de ter uma vida melhor. Eu já ouvi muitas pessoas respondendo esse tipo de pergunta, dizendo assim, é que o Pilates, ele trabalha a respiração, com foco na respiração. Ou o Pilates, ele fortalece o core. Ou o Pilates é uma atividade de baixo impacto. Mas isso, um bom profissional, ele também usa isso na musculação. Eu tenho meus alunos de personal que eu foco na respiração. É porque a cabeça desse profissional, o fortalecimento do core. Fernanda, esse profissional que te respondeu isso, ainda ele está longe ainda. Ele não entendeu ainda. Ele vai demorar um pouco para entender. Quando ele entender, ele vai entender quando ele chegar em casa assim, depois de ele treinar um Pilates. Aí ele tomar um banhão geladão, ele fala assim, nossa, cara, meu Deus, cara, que banho. Que sensação boa, que o banho só foi aquele banho por causa do Pilates. Que se ele tivesse tomado aquele banho sem o Pilates, não era o mesmo banho. Então, assim, ele não entendeu ainda que o Pilates ele vai fazer com que o corpo dele entre em harmonia. Aí ele está pronto para fazer outra coisa. Então, não é o lance da respiração só, é um conjunto de coisas ali. Até porque no começo, gente, quem está começando no Pilates, a respiração... ela não vai, ainda está no caminho aí de encontrar... Primeiro, um range de reforma que você dá, primeiro você nem pede para o aluno respirar. Eu vejo o professor às vezes respirando. Isso. Tô ensinando a respirar, cara... Não. É bom você falar isso, porque minha mãe, ela deixou de fazer Pilates, porque ela falou assim, eu não aguentava mais ela pedindo para eu respirar, inspira. Eu tenho certeza que ela nem se movia direito ali, e só concentrada na respiração. Então é bom você estar falando isso para as pessoas, olha gente, essa coisa da respiração, ela é um caminho, Vai ter uma hora que o aluno vai ser assim, fala, nossa. Não precisa nem contar, você fala, para de bater aí. Fala para ele respirar fundo, inspira fundo. E expira fundo. Para de contar. Você enche o saco isso aí, cara. Bater no quadril e contar alto. Mais baixo, fala baixo.
que assim, às vezes as pessoas elas estão tão copiando as outras, né? Tem que fazer igual, todo mundo. Sim, Todo mundo tem que fazer igual, aí vê o fulano fazendo, fala, vou fazer daquele jeito. Precisa, né? Entende a proposta primeiro ali, depois você vê se precisa fazer. E assim, quer bater, bate, quer contar, conta. Mas faz do jeito que você acha que é legal. Para um aluno você conta, para outro você não conta, para um você bate, para outro você não bate. Com certeza, o perfil de cada um. E eu acho que assim, eu acho que o Pilates, ele tá engatinhando no Brasil. Ô, Fred, né? E você, assim... Pelo menos para mim, eu acho que tá engatinhando. E você, não sei se você concorda comigo, mas um aluno de Pilates é um aluno de anos, né? Não uma pessoa que vem e faz 2 meses de aula e pronto. Não, gente, né? Eu tenho um aluno que tá comigo há 19 anos. Ai, que sensacional. Você acredita? Gente, eu também tenho alunos muito Desde o antigos. começo da academia, quando eu comecei no Pilates lá na academia, que o cara comprou os equipamentos lá. Ele comprou um equipamento lá, o dono da academia da Biorritmo, um equipamento da Life Fitness. Era um equipamento, Fernanda, que desmontava, cara, numa torre, um reformer torre antigo. Se desmontava ele, abria a torre, e aí virava o reformer, botava as madeiras assim com estofado. Aí depois acabava a aula, fechava, Olha apertava isso. e empurrava atrás do... ele comprou 2. Era 2 reformer torre da Life Fit. Eu andava com esse negócio no meio da academia, pra cada... a sala 3 tá livre, eu ia com o negócio. Que fase, né? Esse aluno tá comigo desde essa época. É muito legal. É o aluno que entende a proposta, né? É. E se entrega para aquilo ali acontecer, né? Muito legal. Esse cara tá até hoje lá. Show. Para finalizar, Aquelas gostaria 3 de perguntas. responder alguma pergunta? Ou falar alguma coisa do seu curso. Você quer expor alguma coisa? Meu curso... Não, meu curso é... Eu dou um curso por ano. Assim, tá cheio já o do ano que vem. Tá lotado, graças a Deus. A turma já tá fechada. Tem agora o The Dive, que eu faço junto com o Fernando, que é bem legal, porque assim, é uma educação continuada assim, para quem já se formou e ainda não entendeu. Então a gente faz assim, o cara às vezes fez uma formação aí, sei lá, ou tá com muita dúvida, tem muito... A gente faz uma educação continuada em 4 módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. E é bem interessante porque somos nós dois, né, que nem vocês. Somos nós dois, aí a gente fala assim, vamos falar sobre footwork. Vamos, fala aí, Fernando, você. Aí ele fala, depois eu falo. Aí a pessoa pode escutar 2 pessoas falando sobre Muito bom. o bloco 1 ali do Reforma. Footwork, 100 leg circles and frog. Vamos falar sobre esse bloco 1. Aí a gente fala sobre aquilo. E desenvolve ali, o que aqui acontece? Problema de joelho. Como é que seria o pé na primeira posição? Problema de joelho. Sim. Tá, legal. Problema de quadril. Como que a gente faria aqui e tal? Daí a gente fica nisso, entendeu? Então é um trabalho de refinamento mesmo. Então a gente fica ali naquilo 4 dias. Lapidando. E aí no intermediário a gente fala das introduções, que eu acho que o pessoal tem bastante dificuldade para entender, né? Aí a gente vai destrinchando, né? Chega no fim, no último módulo a gente fala das grandes construções, fala sobre como que a gente chegou ali, quem pode, quem não pode, quem que você acha que teria os componentes necessários para fazer um snake, quem não teria, quem eu pularia, e a gente fica nisso. E as pessoas, elas, compreendem, falam, agora eu entendi, fica um negócio legal. Enriquece, né? Enriquece. Sai do senso comum, né? Aí tem esse curso que a gente dá, e aí tem os cursos que eu vou viajar, mas aí já também, graças a Deus, tá fechado também. Então, meu 2025, graças ao bom Deus, com a agenda... tá cheio, graças a Deus. E o pessoal que tá assistindo, que de repente é da região do ABC, você tem estúdios, né? Eu tenho os estúdios unidades lá, são 3 estúdios hoje em dia, graças a Deus são 3. Já foram 8. Eu fui fechando, porque eu não aguentava mais mesmo, por estresse mesmo. Eu e a minha esposa que cuidamos, né, dos estúdios. Aí hoje a gente tem só os 3 estúdios, são 15 instrutores que trabalham com a gente. Então a gente tem todo tipo de instrutor lá, o pessoal tudo formado. Tem gente que se formou comigo, tem gente que se formou com a Inélia. Não tem muito... Agora saiu um que se formou com a Inélia, trabalhou com ela há bastante tempo, ele saiu. Tá trabalhando em São Paulo, foi embora para São Paulo. E assim, a gente trabalha lá, treina junto, estuda junto. Às vezes eu não atendo, não pego mais aluno, mas às vezes a pessoa me procura lá, eu atendo, eu recebo, eu faço um primeiro atendimento, às vezes. Indico, falo, vai ser legal fazer com esse professor. Lá só individual. Tenho algumas duplas que são alunos que já praticam. Né?
vamos dizer assim, um nível ali intermediário. Aí a gente autoriza fazer dupla. Mas normalmente as aulas são individuais. Que é o que a gente acaba ficando um pouco fora da curva, né? Porque as pessoas não entendem ainda muito bem, por causa do preço, fica um preço diferente, lógico, mas assim, é mais garantido que faça um Pilates individual para que possa entender o que a gente quer que eles entendam. Como quando uma pessoa procura musculação, ela precisa mesmo do desenvolvimento do corpo dela. Ela procura um personal trainer, um atendimento individualizado. E não é barato também. Sim. Não é mais caro. Então, normalmente, assim, se você for fazer a sentido. conta de um plano de Pilates, ele acaba pagando mais caro numa sessão de personal. Se for pagar avulso. Dependendo da cidade do profissional, né? Exato. De repente, ainda falta o entendimento dessas pessoas sobre o que realmente a gente faz numa aula de Pilates, né? É isso aí. Quando você termina uma aula de musculação, com aquela sensação assim, ufa, tá pago, dever cumprido. No Pilates é diferente, já acabou a aula, A frase com é uma essa sensação assim, tô me sentindo mais alto, me sinto mais forte. Nossa, sensação boa. Tô pronto para a vida. E muita um meio. exemplo que aconteceu comigo uma vez, e eu levo isso, eu procuro levar essa sensação para os outros alunos. Uma aluna estava com um problema, a pessoa ela chegou se queixando, com o celular na mão, eu falei, entendi. Falei, deixa o celular aí. E foi aquela aula bem focada ali, aquela relação professor-aluno que a gente conhece. E ela foi vivendo aquela aula, no final da aula ela falou assim, já nem me lembro mais daquilo. Então, essa perspectiva que o Pilates traz para o próprio corpo, com essa relação com o emocional, né? O corpo, a mente, é um grande diferencial, na minha opinião. Se você me perguntasse o que você acha que diferencia o Pilates das outras atividades, é essa sensação instantânea, ali na hora, na aula. O objetivo daquela aula foi atingido, que foi fazer ela esquecer aquele problema, trazer atenção para o corpo dela e ver que a vida é muito mais que aquilo. E ela foi embora se sentindo muito melhor e com uma sensação de corpo mais forte, um corpo que foi trabalhado. Então, para mim, esse é o grande diferencial. É uma sensação de autoconhecimento, né? E que é na hora, na aula. Traz para ela, né? E eu quero aproveitar essa fala da Fê para perguntar para você se você teve na sua história, na sua jornada, algum momento, alguma pessoa, alguma situação que te marcou trabalhando com Pilates. Com Pilates? Eu tive várias, meu. Nossa, eu tive cada coisa legal. Um especial pra gente, Fred. Meu, eu tenho cada história bacana com Pilates, assim, com pessoas que superaram coisas assim, sabe? Que ia pra cirurgia, pessoas que gratas, assim. E o Pilates ainda te surpreende? Não me surpreende mais, não. Eu sei onde ele pode levar a gente. Não, é porque eu sei do que o Pilates é capaz, você entendeu? Não eu. Por isso que eu falo, não sou eu. Eu, sinceramente, eu tento aplicar o Pilates da forma mais original possível ali. Pelo que hoje eu entendo hoje. Porque eu acho que ainda tem muita coisa pra... Mas assim, como eu vejo o Pilates hoje, eu aplicando o Pilates da forma como eu sei que ele é capaz de chegar ali, eu não me surpreendo com o que ele faz, sabe? Nas pessoas. Você já sabe que aquilo vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Não tem como, não tem outro meio. Se a pessoa se permitir, eu sei que vai acontecer, você tá entendendo? A pessoa se permitir, é isso. Mas conta uma história aí que você lembra, alguma? Lembro, tem um aluno, legal. Eu tenho um aluno, o Cássio, vou falar do Cássio. O Cássio é um aluno que chegou no estúdio em posição fetal, assim. Uau. E muito legal, porque posição fetal é bem Pilates, né? Total. Sim. Não é? E assim, ele chegou em posição fetal no sentido assim, Fred, eu tô à base de remédio, se eu não tiver a base de remédio, eu tenho que ficar em posição fetal, de dor. Assim, então, eu vou operar, mas falaram pra mim vir procurar você, pra ver, falaram que você é um amigo meu que mora no Japão, que foi seu aluno aqui, que é um outro caso legal, mas eu vou contar. E ele falou pra eu procurar você que eu não ia precisar operar. Eu falei, não, peraí, né, meu? E eu tô com a cirurgia marcada, 3 meses. Eu falei, não, vamos tentar. Bom, cara, vamos tentar, você é novo, né? Porque ele tinha, acho que, uns 37, 38 anos, ele tá com 44. Ele tem a minha idade. Aí ele começou as aulas de posição fetal. Que era o que dava pra fazer, pra posição total. Cheio de medo, né? De posição fetal pra postura total. Com certeza. Então, assim, fomos abrindo, o que o Pilates faz. Né? Pra cima. E hoje esse cara, falo pra você, ele não tem absolutamente... Tem a hernia extrusa, porque tá lá. Sim. Mas ele não tem dor nenhuma.
Esse cara, ele é, assim, um cara que pratica musculação, ele gosta, mas ele faz, assim, a prática dele de Pilates é algo, assim, primordial. Religioso 2 ele, vezes né? por semana, esse cara, ele é um garotão, ele pratica o Pilates como se fosse muito mais importante do que a musculação, do que as outras atividades que ele pratica. Ele tem um puta físico. Ele fala, Fred, eu não fico sem isso daqui. Porque, assim, acho que a memória da dor... Sim. Acho que é tão, assim, absurdo. E eu sempre falo pra ele, assim, meu, mas tá aí. Cara. Continuar cuidando, né? Tá aí, cara. Vai demorar, o tempo lá, volta. E ele é bem consciente. Esse cara é legal. Porque, assim, eu gosto dessa ideia do cara chegar, assim... quando perde a função. Porque assim, o corpo da gente é assim, quando ele perde a função, é difícil retomar a função sem uma cirurgia. Não para nós, como profissionais, que a gente sabe que dá. Sim. Mas pro cara, meu, pra pessoa. enfrentar e falar assim, não, eu vou dar meu corpo na mão desse cara para ele devolver. E voltar todas as funções, isso é lesão, no meu modo de ver, né? Lesão é quando perde a função. Não vejo lesão quando não perde a função. Uhum. É só um acometimento ali, né? Pode ser uma coisa, mas não perdeu a função, não tem lesão. Então eu vejo assim, e esse cara tinha uma lesão grave, sabe? Então assim, você vê que devolve a função e é possível, o Pilates faz isso. Os equipamentos nos possibilitam fazer isso. E o retorno à vida, né? Os equipamentos possibilitam isso. E depois que você devolveu a função para ele, provavelmente ele segue no Pilates. Confiança, voltou. E aí outros objetivos surgem, né? Óbvio. A confiança é a primeira coisa. Porque aí ele fala, puta, é o Fred. Olha, a Fernanda, meu. Puta, Fernanda. Confiança é um negócio que, meu, com o aluno, é o que eu falo pros professores lá. Eu falo, cara, se o teu aluno não tem confiança em você, meu irmão, e é uma prepara relação, pra ele não né, renovar Fred? o plano. É uma relação. Se prepara que ele não renova. Uhum. É confiança. A renovação do plano acontece na confiança. Então, assim, não é pela grana, é o trabalho. Exato. Né? O lance do the work, que a gente fala do Pilates, né? Se você fizer o trabalho bem feito, devolver pro cara a vida dele, que é a realidade do Return to Life, é isso. Sim. É você não é, fiz um match 34, Return to Life, não é isso. É, devolver a vida é outra parada. É você devolver ao cara a vontade de viver. Porque o cara quando tem dor, ele não tem vontade de viver. Quando ele tá depressivo, ele não tem vontade de viver. Quando ele tem, né? Quando tá perdido na vida. Quando tá perdido na vida, então Return to Life, do meu modo de ver, é o cara voltar a ter vontade de viver mesmo. Vontade de, sei lá, ou praticar exercícios, outros, ou voltar a ter vontade de conhecer uma pessoa para se relacionar, ou voltar a ter vontade de cuidar dos filhos, da família, vontade de voltar a trabalhar. É isso. Eu vejo assim, pelo menos. Não vejo nada muito mecânico. Veja. É tudo muito físico, não é só físico, né? Perfeito. É isso aí. E pra finalizar... Infelizmente, porque esse papo tá uma delícia. Ficou bom? Foi legal? Ficou muito bom. Eu quero só saber do Fred. Porque Pilates pode ser muitas coisas, dependendo da vida que você... Assim, do momento da tua vida, porque você tá procurando ele. Eu quero saber pra você, o que Pilates significa pra você. Pilates assim, pra mim é minha vida mesmo, assim. É um filho que eu tenho, assim, na minha vida e eu cuido mesmo, sabe? Eu não dizia até morrer. Eu não tenho outra profissão. E eu não sei nada de Pilates, hein? Por isso que eu te falo. Eu vim aqui, o convite, eu sei pouco de Pilates. Pelo que eu sei que ainda dá pra eu Você também buscar. tem essa sensação, Fred? Que tem muita tenho. coisa ainda pra... Eu tenho, eu não paro. Também tenho. Tava conversando esses dias aí com o pessoal que tá estudando com a gente lá. O pessoal, pra mim essa aqui é a última. Eu falo, não é, cara. Eu tô aqui, meu pessoal vê, tem prova. Você fala, gente, eu tô cagando pra prova. Tô nem aí pra prova. Se eu repetir na prova, vou até gostar de fazer de novo. Faço de novo, tá tudo certo. Eu tenho esse lance da minha vida de viver um dia de cada vez de uma forma tão... só por hoje pra mim, por causa da minha adicção, você sabe, eu tô limpo há 17 anos. 17. Ele é os 17. O só por hoje pra mim é uma coisa tão legal de viver viver o agora, que pra mim eu não penso muito no que vai ser, eu só sei que eu quero continuar, entendeu? E assim, se o Pilates é a minha vida, eu vou continuar no Pilates. É minha profissão, né? Eu vejo como uma profissão. Eu não vejo como uma das minhas profissões. Eu não vejo assim. Eu vejo a pessoa falar, eu faço auriculoterapia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, puta cara, eu não faço nada. Só sei isso aqui, só eu. Meu negócio é Pilates. Então, eu vejo o Pilates como a minha vida mesmo. É a minha profissão. Eu vejo como profissão. Você entendeu?
Não faço esforço nenhum para dar aula. Não é cansativo para mim, entendeu? É onde está teu coração? Onde está o meu coração. Então, ó, fica uma dica aí, quando você for procurar um profissional para te dar aula de Pilates, procure um profissional que encare o trabalho dele assim, ó, como a vida dele. É verdade. E é fácil encontrar esse profissional. Quando você chega no espaço e tem um profissional como o Fred, por exemplo, você vai se identificar de cara com ele e perceber que é diferenciado. Te agradeço muito, Obrigado, viu, Fred? Pelo seu tempo. Pra gente é amigo. Agora somos amigos e que essa amizade dure. Eu não tinha dúvidas que esse bate-papo ia ser incrível. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui um tempão Com certeza, trocando ideias. Eu queria saber muito mais da sua trajetória, que eu sei que tem muita coisa aí para contar. Então, te agradeço muito, tá bem? Obrigado, Fernanda. Obrigado, Adriana. Foi um prazer. Também agradeço muito, Fred, a sua presença. A gente ficou muito feliz de você estar aqui e não podia ser diferente. A gente aprendeu muito ouvindo você e eu acho que essa troca ela vai ter continuidade fora da tela, dentro da tela, porque tem uma conexão boa aqui. Né? Mais uma vinda, mais um episódio, por que não, né? Claro. Segunda temporada queremos você aqui, Fred. Foi muito bom. Um prazer. Obrigada de coração. Obrigado, meninas. Obrigado por terem pensado em mim também, né? Eu saio da minha casa se eu vejo que eu vou para um lugar onde eu vou ser bem recebido e bem acolhido. Senão eu não saio. Né? Eu já recusei. Pode ser que vocês saibam, tem gente que não gosta, né? De mim, porque eu já recusei e recuso mesmo. Não tenho nenhum problema de falar não. Na minha vida aprendi a falar não quando eu não quero. Né? Mas vocês eu vim com o maior prazer e viria outras vezes. Obrigado de coração. Legal, obrigada. Maravilha, obrigada. Obrigado. Bom, aqui em cima tem um QR Code. Para você que está assistindo e quiser acompanhar as nossas redes sociais, é só direcionar o seu celular para a tela e para o QR Code. E também não deixe de se inscrevam no canal, por favor. Ative o sininho para que vocês possam ser notificados a cada episódio novo por aqui. Então, muito obrigada.